A quadrangular cúbica já existe há muito tempo. É uma antena que foi inventada no Equador, nas emissoras de broadcasting, porque quando você constrói uma IAG, na ponta da IAG fica um ponto de alta impedância, e lá no Equador, como está muito alto lá, montanhas, o rarefeito ficava tudo ionizado a ponta da antena e começava a sair faísca da ponta da antena quando usava alta potência nos transmissores de broadcast. Então, para evitar isso, um radioamador que trabalhava lá nas torres das antenas inventou a quadrangular cúbica, que é uma antena loop fechada e não tem pontos de alta impedância. A corrente flui sem pontos de alta impedância e com isso não tem perigo de descarga de efeito corona. E ela existe há muito tempo, essa antena. Quando se faz uma direcional, o objetivo é transmitir o sinal numa direção só, não é? Evitando com isso o ruído das laterais, ou na recepção, não é? Sim, sim. E concentrando o sinal numa direção para atingir o objetivo. Mas a minha teoria é a seguinte: se eu apontar uma antena direcional para cima, ela vai atingir a ionosfera, que é côncava, ou uma calota esférica, Sim, sim. e o sinal se concentra e volta para baixo, numa frequência abaixo do MUF, né? Da máxima frequência utilizável. Então a frequência volta para baixo e de uma forma concentrada. Tanto é que antenas baixas de 80 metros são muito mais eficientes para comunicados regionais do que uma antena 80 metros colocada muito alta, que serve para DX, mas não é tão boa para comunicados locais. Por quê? Entendi. Porque 80 metros o sinal sobe, vai na atmosfera e desce em cima da cabeça de todo mundo. Então todo mundo fala gostoso, como se fosse uma estação local, e o sinal vem de cima, porque as antenas de 80 metros normalmente são baixas, uma altura menor do que um quarto de onda, que é 20 metros. Né? Nunca ninguém tem antena de 80 metros acima de 20 metros, a não ser aqueles que gostam de fazer DX. Certo. Então, 40 metros também está abaixo do MUF. Então eu falei, eu construí uma antena direcional dirigida para cima, ou uma quadrangular cúbica, ou uma IAG, o sinal vai para cima, é refletido de volta para a Terra, eu vou conseguir num raio de 1.000 quilômetros, por exemplo, São Paulo, Brasília, ou até São Paulo, Porto Alegre, o Uruguai. Vou conseguir um sinal com muita eficiência e com excelente resultado. Mas eu sou da teoria também de que o sinal que entra na vertical a 90 graus, ele penetra na ionosfera, como ela é ionizada em um excelente condutor, a radiofrequência se propaga ao longo da ionosfera e quando chega em alguma anomalia da própria ionosfera, região do Gray Line, por exemplo, noite e dia, onde ela muda de altitude, Sim. o sinal escapa e sai e permite comunicação com muito mais eficiência do que de uma outra maneira. Mas nunca ninguém fez esse tipo de experiência, então eu decidi fazer. Em vez de mandar uma direcional dirigir um sinal para frente, eu fiz uma direcional dirigindo um sinal para cima. O sinal entra no céu e se propaga. Estações dos Estados Unidos e da Itália como se fossem locais batendo papo. Fora de série, realmente fora de série. Um sinal belíssimo. É muito gostoso de fazer, os resultados. Então, o grande trunfo dessa experiência, o grande resultado, para mim, pessoalmente, é eu saindo daquele campo de futebol, você deve ter visto a minha cara, com a maior alegria do mundo de ver uma obra realizada. Realmente. E o fotógrafo, que é o Francisco, ele gosta de fotografia, ele conseguiu fotografar exatamente a realização da minha vida, que é fazer antena. Eu adoro fazer antena. Então, quando eu saí daquele campo de futebol, com aquela cara de satisfação, é uma alegria assim, de quem fez mais uma coisa que vai ser útil. Qual é a utilidade desse sistema? Deixa eu te explicar. Para você conseguir o mesmo resultado, você precisa manter a direcional IAG de pelo menos 2 elementos, são 2 elementos de 20 metros de comprimento, numa torre de pelo menos 20 metros de altura,
para conseguir você falar com a Itália daquele jeito. Ou talvez você nem consiga, você vai precisar de uma direcional de 3 ou 4 elementos de uma altura de pelo menos 20 metros de altura. E essa antena está a apenas 6 metros, Sebastião. Ela está a 6 metros de altura, é simplíssima. Os mastros verticais, os postes são feitos com tubo de plástico, PVC, com 1 metro de comprimento para você poder viajar com elas num automóvel, não é? Você chega no local, você monta os postes de PVC, um encaixado no outro. Aqueles que você imaginou que seriam 3 ou 4 elementos para quadrangular, na verdade são cabos de seda para interligar os 4 mastros, para estruturalmente ficar mais reforçado e ela não tombar. Ela tem umas espias, né, uns stais, para segurar os postes do lado externo, e do lado interno tem aqueles quadrados de cabo de seda para segurar, formar um quadradão perfeito que suporta a antena, que é um irradiante a 6 metros de altura, e um refletor que está a 1 metro de altura. Então a antena em si é nada mais do que um quadrado de 10 metros de lado a 6 metros de altura, e outro quadrado de 10 metros de lado, um pouco mais, né, o refletor sempre é maior, a 1 metro de altura do chão. E o resultado é aquele lá, fantástico, fora de série. É porque é um sinal que com certeza está entrando na atmosfera, se propagando pela atmosfera e chegando aqui em Taquarica da... No problem at all, Q-Sub. Q-Sub, roaming here kilowatts, and to play at an arkeolog upp med 60 meters upp Q-Sub. Fantastiskt. Em outros testes que eu fiz com o Francisco, eu tenho uma direcional inteira aqui de 2 elementos para 40 metros. Ao mesmo tempo que ele consegue escutar lá com essa antena que está a 6 metros, eu aqui com a minha direcional de 2 elementos inteiros, são 2 elementos de 20 metros, não consigo escutar a Itália em tão boas condições como ele escutou lá com essa antena, que é muito mais simples que o sistema que eu tenho aqui em casa. Então, realmente o resultado foi fantástico. Isso vai servir pelo seguinte: segundo informações de amigos meus nos Estados Unidos, da NASA, o ano que vem vai ser um ano muito bravo em relação ao Sol. Vão acontecer muitos problemas, o Sol vai estar muito violento, muita radiação, que vai provocar queima de transformadores em linhas de alta tensão, queima de geradores em usinas hidrelétricas. Então vai ser um ano de muitas emergências, vai ocorrer muitas emergências, onde o radioamadorismo vai mostrar que é bom, mantendo comunicações quando os órgãos normais de comunicação deixarem de existir. Isso está previsto para o ano que vem, vai ser um ano meio sério, meio complicado. O Sol vai estar com muita radiação, já aconteceu no passado, não é novidade nenhuma, em 1896, e vai queimar transformadores, vai queimar geradores de usina hidrelétrica, vai provocar apagão em tudo quanto é lado, e quando fica sem eletricidade, o celular não funciona. Então, os radioamadores vão ter que estar... Ok, PY5 Hotel Tango, aqui operando base, Arapuci. Situação mais ou menos controlada por aqui, ok? A energia elétrica está sendo restaurada aqui na parte da zona rural, né? E eu não me recordo se eu havia comentado ontem, né? Houve um pequeno dano num bairro urbano aqui chamado Jardim Aratinga. O objetivo dessa antena número 1 é uma antena simples de montar, feita em pedaços de 1 metro, para você colocar num jardim, numa praça pública, montar em poucas horas. Eu demorei 3 horas para montar, levei muito tempo, mas com prática pode levar muito menos, né? Muito menos tempo. Você monta antenas, tem um sistema extremamente eficiente de comunicação para se comunicar com qualquer lugar do mundo, com uma antena colocada a apenas 6 metros de altura, ligando no equipamento portátil com bateria de automóvel, né? Se for o caso. Então esse é o objetivo.